Mega operação financeira por Claudinho. Vamos atualizar a situação do Claudinho, tá, rapaziada? Tem informação relevante aí. Tem informação também sobre os árabes, rapaziada. Querem fazer a limpa no Flamengo, quer tirar Pedro e agora parece que tem algo sobre o Arrascaeta. Vamos falar aí sobre isso. Tem informação sobre o estádio do Flamengo de jornalista relevante na mídia e várias outras notícias. Então, meu parceiro, se inscreva no canal. Tem um botão aqui embaixo, tá escrito inscrever-se. Clica aí, se inscreve, aciona o sino e deixa o like. Mais de 70% das pessoas não estão inscritas e assiste o canal. Vamos mudar isso, se inscreveu? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Treino normal. Hoje no CT Ninho do Urubu, os novos reforços, Luiz Araújo, Rossi e Alan, integram o restante do elenco hoje, tá? Com foco nesses preparativos para o confronto da próxima quarta-feira contra a equipe do Palmeiras, não, do Atlético Paranaense. Palmeiras apenas no final de semana, no sábado às 9 da noite no Allianz Parque. E já pensando para esse jogo contra o Atlético Paranaense, tá? A expectativa é que hoje o nome do Alan, o nome do Luiz Araújo e o nome do Rossi estejam no BID, no boletim informativo da CBF. A situação do Alan é uma situação mais tranquila, tá? Até porque foi uma transação doméstica, né, de um clube brasileiro para outro clube brasileiro, então a documentação já está toda em mãos do Flamengo, a rescisão de contrato do Alan já saiu no BID, agora tem que sair, né, um novo contrato do Alan com o Flamengo no BID. A situação do Luiz Araújo era um pouco mais complicada, se tratava de uma transação internacional, depende do certificado internacional de transferência, tá? O ITC, que chegou na noite da segunda-feira, a CBF, o Fred Gomes apurou e a CBF confirmou, né, o recebimento do documento e hoje mesmo o nome dele já deve estar também no BID. O Rossi também é uma transferência internacional, portanto está dependendo da chegada do ITC do Rossi. Chegando o ITC do Rossi, no mesmo dia o nome do jogador pode ser publicado no BID e aí o Flamengo vai ter esses três jogadores, o Rossi, o Luiz Araújo e o Alan, tá? Disponíveis para atuar contra o Atlético Paranaense, contra o Palmeiras e nas partidas também que o Flamengo vem a ter aí. Na Libertadores vai abrir uma nova janela de inscrições e o Flamengo vai inscrever esses atletas, tá? Então depende da chegada do documento para o Rossi, Luiz Araújo e Alan. A situação é um pouco mais tranquila, o documento do Luiz Araújo já chegou. Beleza? Beleza? Então vamos lá. Galera, é o seguinte, para esse jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, presta atenção aqui. O Palmeiras reduziu o valor dos ingressos para esse jogo contra o Flamengo numa clara demonstração de mobilização para esse jogo, ou seja, eles querem um estádio lotado para enfrentar a equipe do Flamengo, que hoje, em âmbito nacional, o maior rival do Palmeiras é o Flamengo, o maior rival do Flamengo é o Palmeiras, em âmbito nacional, tá? Tô falando dessas rivalidades que ultrapassam a linha do estado, beleza? Então o Flamengo tem que estar mobilizado para esse jogo contra o Palmeiras, não quer história, o Sampaoli faz rodízio, beleza. Mas não quero história de poupar contra o Palmeiras, que o Palmeiras tem que ir pra dentro dos caras. Assim como eles vão pra dentro do Flamengo, afinal de contas, o Palmeiras não vence o Flamengo na sua casa desde 2017. Aliás, se você pegar o retrospecto entre Flamengo e Palmeiras no Allianz Parque, existe um equilíbrio muito grande. São 2 vitórias do Flamengo, são 2 vitórias do Palmeiras e, se não me engano, são 2 empates. Tá? Ou 3 empates, mas eu sei que são 2 vitórias do Flamengo e 2 vitórias do Palmeiras desde que o estádio inaugurou em 2014, então tem um equilíbrio grande realmente, e desde 2017 o Palmeiras não vence o Flamengo lá e vai continuar sem vencer, tá? O Wesley vem impressionando o técnico Sampaoli nas partidas e também nos treinamentos. O Vene posta aqui que o Wesley chamou atenção pela velocidade que ele atingiu contra o Fortaleza, uma velocidade de 37,6 km por hora. Além disso, o jovem percorreu
10 quilômetros e 731 metros e deu 22 sprints, tiros, né, de corrida nesse confronto aí contra o Fortaleza e o São Paulo. Ele vem gostando demais das atuações do garoto, que dá uma intensidade, é frágil defensivamente, erra alguns erros básicos ali que são normais, já é um atleta de 19 anos e o técnico tem que ter certa paciência para corrigir essas situações. O Wesley é um jogador em formação ainda e que tem um potencial enorme com a camisa do Flamengo. Vamos falar agora sobre estádio, rapaz. Pedrão já vai vir com essa conversinha fiada de estádio. Presta atenção aqui, meu querido. O jornalista André Rizek, durante o programa Seleção Sport TV de ontem, trouxe a seguinte aspas para a gente debater aqui. Vamos ver. Se esse grupo político se mantiver no poder, o Flamengo terá seu estádio próprio, mas não é para agora. Para agora, o foco é renovar a concessão do Maracanã. Após isso, o Flamengo vai construir o seu estádio com recursos de empresas parceiras. O clube não vai se endividar, falou o André Rizek. Vale lembrar que o mesmo André Rizek foi o que publicou, né? Tá aqui, ó, o André Rizek foi o primeiro jornalista a anunciar que o Flamengo faria um CT novo para o time profissional e cederia o antigo para a base. E hoje ele afirma que o Flamengo terá o estádio próprio e sem custos, beleza? Ele falou durante o programa Seleção Sport TV, tô até trazendo essa notícia hoje, foi uma coisa que ficou meio esquecida ali, né, na imprensa, não repercutiu nada essa situação, muito por conta da apresentação do Luiz Araújo, teve a entrevista do Marcos Braz também, então isso meio que não foi falado, não vi ser falado em nenhum canal de YouTube, na televisão, e agora eu achei, porque eu vasculho tudo, achei isso aqui e trouxe pra vocês. Cara, pra mim, a grande cereja do bolo da reestruturação financeira do Flamengo é o estádio próprio. A única coisa que falta para o Flamengo botar, sabe, o detalhe final da reestruturação do clube, né? Teve a parte da base do bolo, o Flamengo fez. Teve a parte do recheio do bolo, que vieram os títulos do Flamengo. Teve a parte de cima do bolo, que foi ganhar mais títulos, né? Como é que eu posso dizer? Se estabelecer como um grande ganhador de títulos no Brasil. Venceu as 2 Libertadores. Não que antes o Flamengo não tenha vencido títulos, venceu, mas recorreramente o Flamengo vem ganhando título e agora falta a cereja. E essa cereja é o estádio próprio do Flamengo. E cara, se o Landim fizer isso, ele vai ficar marcado em toda a história do Flamengo. Disso pode ter certeza, espero eu que essa matéria do André Rizek realmente seja verdadeira. Vale lembrar que o presidente em exercício atual, no momento, é o Rodrigo Donche Abranches, porque o Landim está viajando. Não sei para onde ele foi viajar, nem sei o que ele foi arrumar nessas viagens, mas espero eu que seja algo relacionado a estádio do Flamengo. Vou até tentar apurar essa situação. Vai lembrar que ele fez uma viagem aí para a Alemanha recentemente, depois ele foi lá para a Turquia ver a final da Champions e esse tema tava ali, né, conversando com a Adidas, enfim, tentando buscar alguma coisa sobre o estádio próprio, cobrando a questão do material esportivo que fica em falta também nas lojas, mas enfim, é basicamente isso. Galera, é o seguinte, o Globo Esporte, vamos entrar na seara aqui agora do mercado de transferência que tá bombando. Aliás, a janela de transferência internacional abriu ontem, né, no dia 13, então agora é pra cima. Vitor Gabriel tem proposta de um time da Coreia do Sul. Ele que tá emprestado do Flamengo ao Ceará. Caso o Flamengo opte pela venda do jogador, o Flamengo receberá uma quantia aí em dinheiro, até porque o atleta é do Flamengo, tá apenas emprestado ao Ceará. E aí, já teve a saída do Neneca também. Se você pegar, quem postou isso aqui foi o Flamengo Alternativo, página boa lá do Twitter, vai lá e segue essa página. Se você pegar o elenco do dia 1º de janeiro de 2019 e comparar com o elenco que nós temos hoje, tá aqui, ó, com a iminente saída do Neneca, dos 49 atletas que integraram o elenco principal do Flamengo ao longo da temporada de 2019, apenas 7 jogadores permanecem no clube.
Então, assim, apenas o Arrascaeta, o Gabigol, o Bruno Henrique, enfim, o Felipe Luiz, entre outros. E o Felipe Luiz nem estava no início, né? Ele veio no meio da temporada, né? Então, para você ver como vem acontecendo essa reformulação do elenco do Flamengo ano a ano, mesmo que a gente possa não reparar, tá todo mundo velho, o Flamengo não renova o elenco, tá renovando sim, e vai continuar renovando. E aí, tem aqui a matéria da Raíssa Simplício, dando conta que o Zenit estipulou o valor em 15 milhões de euros, 78 milhões e 700 mil reais, para vender o Wendel. Mas vale lembrar que o Marcos Braz rechaçou completamente a possibilidade de contratar o atleta durante a entrevista coletiva ontem na apresentação do Luiz Araújo. E, cara, o Flamengo não vai atrás, o Flamengo ficou bem chateado com a postura dele na última negociação. Enfim, o foco do Flamengo é realmente o Claudinho e a gente vai entrar nessa história do Claudinho daqui a pouco, então assiste até o final para você não perder nada. Sobre Matheus França, já é de todo mundo, não é segredo que o Chelsea quer contratar o jogador por mais ou menos 25 milhões de euros, 20 milhões de libras, e segundo o jornalista Vene Casagrande, Giuliano Bertolucci, que é um cara com a grande proximidade dos dirigentes do Flamengo, é o empresário autorizado pelo Chelsea na negociação pelo Matheus França. Vale lembrar que recentemente o Giuliano Bertolucci levou o Ângelo para o Chelsea pagou mais ou menos 15 milhões de euros para o Santos pela liberação do jogador. Portanto, é um cara que tem portas abertas também lá no clube inglês. É um grande empresário brasileiro, muito influente no mercado de transferências internacionais e que vai tentar levar o Matheus França para o Chelsea. E aí já tem um feeling que eu estava conversando com o Gabriel. Há quanto tempo o Matheus França não joga, né, gente? Será que isso é realmente coincidência, essa lesão dele de pubis? Ou será que já estão segurando ele numa bolha? Não segura o garoto aí porque ele já vai partir embora do Flamengo, vai lá para a equipe do Chelsea, né? Já entra em dúvida também essa situação, porque, ó, já não joga pelo Flamengo faz aí um bom tempo, realmente. E aí, ontem mesmo surgiu a matéria sobre o interesse do Al Hilal no Pedro e, gente, não tinha saído os valores da proposta. Mas tá aqui, segundo o Vene Casagrande, os árabes queriam pagar 30 milhões de euros pela contratação do Pedro, mais ou menos 156 milhões de reais. E a oferta salarial para o jogador foi em torno de 62 milhões líquidos por ano. Uma grana que jamais o Flamengo vai oferecer para ele receber aqui, né? Ele prontamente recusou, não pelo dinheiro, é claro, porque ele recebe menos no Flamengo, e sim pelo projeto esportivo, que ele quer ser um atacante de seleção brasileira, e ele entende que há uma falta de atacante do estilo dele na seleção, esse centroavantão nato, né, alto, né, que fica ali no meio dos zagueiros. Realmente, se você for olhar, tá em falta, e o Pedro entende essas características dele hoje, é uma característica bem única, e aí, por isso que ele quer ficar no Flamengo para ter essas convocações. Mas olha, não parou por aí não, tá? Não parou por aí, porque o Al Hilal, o Jorge Jesus, quer o jogador e devem fazer uma nova investida para tentar persuadir o Pedro com o alto salário que eles ofertam, tá? E aí, o Flamengo internamente entende que só vai liberar o jogador pelo valor da multa, que é de 60 milhões de euros, cerca de 314 milhões de reais, um valor absurdo, astronômico, né, que seria... E, gente, se os árabes contratam o Pedro por 60 milhões de euros, beijão, Pedrão, mas, cara, seria de longe a venda mais cara da história do futebol brasileiro, se eu não me engano. O Flamengo voltaria com força ao mercado para comprar um outro atleta aí. Fala-se muito no Borrell, colombiano, que fez gol no Flamengo na final de 2019, quando era do River, se eu não me engano, tá na equipe lá do Eintracht Frankfurt, né? Enfim, vamos ver, eu torço muito para que o Pedro não saia. Ô, Jorge Jesus, para com esse negócio aí, tá? A Raíssa Simplício trouxe uma informação também que 2 clubes da Premier League fizeram sondagem pelo Pedro, além do Al Hilal lá do futebol saudita. O Nottingham Forest, que levou recentemente o Scarpa do Palmeiras,
e o Brentford, 2 clubes da primeira divisão da Inglaterra. Aí talvez poderia ser um projeto esportivo mais alto, né? Bem melhor, né? Ia ter muito mais visibilidade na liga inglesa, mas em clubes ali que, né, não são tão, lutam ali para não serem rebaixados. Mas vamos lá, vamos passar aqui para o próximo tema. Vamos falar sobre o Claudinho e a engenharia financeira que o Flamengo está planejando para trazer esse jogador. A Raíssa Simplício tem a informação da Raíssa e tem uma outra informação minha e do Papa, tá? O Zenit, não adianta, vai fazer jogo duro para negociar o atleta com o Flamengo. Isso é certo. O Flamengo pensa em formalizar a proposta ao time russo e topa chegar em valores próximos do que pagou pelo Gerson à época, que foi mais ou menos 15, 16 milhões de euros. Se eu não me engano, o Gerson é a segunda contratação mais cara da história do Flamengo, junto com o Cebolinha. O Gabigol é a primeira, na casa dos 18 milhões de euros, mas mesmo assim o Flamengo só fez esse esforço pelo Gabriel porque ele tinha sido campeão da Libertadores com 2 gols na final da Libertadores, tinha feito uma temporada espetacular, então tinha que era obrigado a contratar o Gabriel, né? Não tinha escolha o Flamengo. E aí, meus amigos, é o seguinte, quando eu falo em operação financeira, o Flamengo vai fazer não é loucura financeira, tá, gente? O Flamengo vai fazer um grande esforço para contratar o Claudinho. A informação que o Papa até comentou comigo, e eu passei algumas coisas para ele junto com ele também, é que desde o departamento financeiro ao Marcos Braz, esse esforço vai ser feito, até porque alguns atletas já estão de saída do Flamengo. Por exemplo, o Flamengo já liberou o Marinho, já deu um alívio na folha salarial. O Flamengo já liberou o Neneca, já deu... O Neneca não ganhava pouco não, que ele renovou recentemente com o Flamengo. Já deu um alívio também na folha salarial, apesar de seu empréstimo lá pro Chaves em Portugal. O Flamengo pensa em negociar outros jogadores, quem sabe o Vidal, mas no final do ano o Vidal já vai sair, né? No final do ano o Everton Ribeiro não se sabe se vai renovar. Tem o Felipe Luiz que vai se aposentar. Então, o Flamengo sabe que vai enxugar a folha financeira. E com isso o Flamengo pensa em parcelar essa quantia alta de dinheiro que vai ser paga no Claudinho, sabendo que já vai ter, né, esse alívio financeiro em relação a pagamentos mensais a salário de jogadores. É claro que vai entrar o salário do Claudinho, que não é um salário baixo, mas é um salário que vai ficar bem dentro ali dos parâmetros do Flamengo, porque esses atletas vão sair. Então esse esforço, existe uma mobilização interna dentro do clube para que se consiga essa contratação do Claudinho. Não estou falando em loucura financeira, e sim mobilizar todo o clube para conseguir trazer esse jogador, o que internamente entende que é um baita jogador, um grande jogador de nível seleção brasileira, quem sabe, e é jovem ainda, né? Então, por isso, desse esforço. Beleza? Bom, e aí tem a questão do De Arrascaeta, né, rapaziada? Tá aqui, informação da Raíssa Simplício. Arrascaeta, a Raíssa tem bastante informação lá dos árabes, tá? Arrascaeta é outro jogador que vem recebendo sondagens do futebol da Arábia Saudita. Não tem nenhuma proposta formalizada até o momento. Vai lembrar que o salário do De Arrascaeta, se não for o maior, um dos maiores do Flamengo, só deve perder pro do Gabigol, é mais de R$1 milhão, né? Só que, bicho, os caras chegam aqui, é 2 milhões que ele ganha aqui? Então aqui você vai ganhar 6 milhões por mês. É um negócio realmente absurdo. Não sei se é o misto, esse é o Al Hilal, ela não revela o nome do clube saudita, mas vai ser uma janela complicada, até porque a janela de transferências do futebol saudita só fecha no dia 20 de setembro, rapaz. Pois é, até o dia 20 de setembro a gente vai ter que aturar aí os árabes querendo contratar os nossos atletas, os nossos jogadores, beleza? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.